tudo bem? Meu nome é Maite Laila e você já parou para pensar o quanto é difícil empreender? E o principalmente do mais difícil de empreender nem é somente empreender em si, mas também como começar, como dar esses passos. A gente se sente muito perdida, principalmente porque há muitas informações rolando por aí, né? Então a gente encontra muitos cursos, a gente encontra muitos mentores, a gente até encontra muitas dicas nas redes sociais, mas ninguém que traga algo, sim, diretamente fixo, né, simples pra gente, né? Principalmente nós, enfermeiros obstetras, parteiras, obstetrizes, né, profissionais do parto. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, fica comigo, porque eu vou te explicar tintim por tintim sobre o método que eu criei de 7 dias, né? Na verdade, eu criei 3 formas para fazer esse desbloqueio e esse desenvolvimento junto com você. O primeiro é gratuito, é de 7 dias e já vai te ajudar bastante. Então, é sobre esse método de 7 dias que eu vou te explicar ao longo desse vídeo. E os outros 2 é sobre 21 e 60 dias. Se você quer participar desses 7 dias para descobrir, né? Afinal de contas, eu quero descobrir. Será que eu realmente quero ser autônoma? Será que eu realmente tenho o perfil de ser autônoma? E etc. Como seria para mim ser autônoma? Como começar? Como de fato funciona isso, né? Então, lá no Caldeirão, né? Então, quem tá aqui pelo YouTube ou pelo Instagram nem sempre sabe que existe esse Caldeirão, né? Que é um grupo de WhatsApp criado para parteiras tradicionais, obstetrizes e doulas e também enfermeiras obstetras trocarem entre si o conhecimento, sempre uma respeitando a outra, porque a gente sabe que são funções diferentes, são ambientes diferentes, são visões diferentes, né? Principalmente quando a gente fala da parteria tradicional, da visão mais científica, né? Então, por lá a gente se dá as mãos e se apoia e se complementa, chegando nesse objetivo mais, esse conhecimento mais integral, digamos assim, né? E aí, como esse é o nosso objetivo desse mês, que é estudar sobre empreender e como empreender, né? Olha, a gente precisa de, sei lá, backup, não precisa, eu já trabalho no hospital, como é que eu vou sair aos pouquinhos com segurança, né? Então, são muitas questões que roda na nossa cabeça quando a gente começa a pensar sobre isso, certo? E aí, né, quando a gente vai trocando esses conhecimentos ali pelo Caldeirão, até porque regularmente a gente faz encontros de estudos, né? E aí, o tema do estudo desse mês é justamente esse, empreender, ferramentas para empreender. E eu criei esse ciclo de 7 dias justamente para auxiliar quem está ali no Caldeirão, né? Então, se você não faz parte do Caldeirão, encontre uma maneira de fazer parte, quer seja por aqui, quer seja pelo link da bio, quer seja pelo link que eu vou deixar aqui embaixo, né? Ou me chama no WhatsApp, enfim. Então, encontre uma maneira de entrar no Caldeirão, né, para participar desses 7 dias gratuitos, certo? Como nós estamos começando um novo mês agora, nós vamos, no início desse mês, eu vou dar um prazo de mais ou menos uns 7 dias para todo mundo que ainda não está no Caldeirão entrar. E depois que entrar, eu vou abrir então uma enquete, né? Esta enquete, ela vai ser direcionada para a gente definir então um dia e um horário para a gente começar. Como assim vai ter que começar? Então, eu criei uma plataforma na Hotmart e eu vou disponibilizar para vocês gratuitamente pra gente fazer essa imersão de 7 dias, né? Então, a cada dia vocês vão receber uma tarefa e um vídeo explicando aquela tarefa, certo? E aí, ao final dos 7 dias, a ideia aqui é que você pelo menos sinta que deu um start inicial, né? Do tipo, eu tô com mais clareza em relação ao empreendimento que eu quero fazer, como é que eu vou começar e para poder continuar depois, certo? A gente sabe que é um caminho quase infinito esse desenvolvimento, né? Mas começar geralmente tem sido um assunto polêmico. Então, todo mundo vai entrar ao mesmo tempo na plataforma e começar esse ciclo de 7 dias juntos. Ah, mas eu não consegui fazer a tarefa de hoje. É um problema? Não. Por quê? Porque você tem 7 dias para terminar. O ruim de não fazer hoje é que no segundo dia você vai ter 2 tarefas de 2 dias para fazer, certo? Mas isso tem a ver com a sua administração de tempo, tá? E aí, pelo grupo de WhatsApp, ou seja, pelo Caldeirão mesmo, é que a gente vai ter trocas. Então, olha, não consegui fazer a minha atividade, né? Mas me ajuda nessa atividade, estou em dúvida. E aí a pessoa deixa a sua dúvida. Enfim, as trocas serão pelo WhatsApp, mas as informações será pela plataforma, né? Que são os vídeos e também o PDF do material e tudo mais. Então agora eu quero te mostrar um pouquinho do PDF, né? Que todo mundo vai receber, do material que todo mundo vai receber. Que é esse aqui, né? Que é o guia prático de 7 dias para começar a descobrir e desbloquear o potencial no APH. Por que eu dividi em 2 momentos? Pronto, você descobriu agora que eu dividi em 2 momentos. Então, sim,
nós vamos ter 2 atividades esse mês. Uma atividade voltada para APH e uma atividade voltada para PD. Se eu não conseguir desenvolver os 2 esse mês, provavelmente eu vou fazer APH esse mês e PD no mês que vem. Mas não se preocupe que eu vou fazer os 2, tá? Por que eu separei em 2 ciclos de 7 dias? Porque geralmente a gente começa no APH, né? De praxe que se comece no APH. O que é APH? Atendimento pré-hospitalar e hospitalar, né? E depois a gente migre e evolua para o parto domiciliar, né? Poucas pessoas são como eu, por exemplo, começam com um PD, né? Então a minha história é uma história um pouco atípica, porque eu comecei com as parteiras tradicionais da Chapada, num parto domiciliar, para depois fazer um curso de doula, para depois entrar na enfermagem obstétrica, fazer a pós e ter lá, né, toda a questão das regulamentações, que para mim é muito importante, não vou entrar nisso agora, tá? Mas então são poucas pessoas que começam como eu, né? E eu não recomendo uma pessoa que acabou de fazer enfermagem obstétrica, que não tem experiência anterior, começar com o PD. Então, geralmente, eu recomendo que se comece com APH e é justamente por isso que essa atividade de 7 dias começa em APH, tá? Então, lá, né, nós vamos fazer, então, a primeira atividade, né? Então, esse material que vocês vão receber para vocês imprimirem, se vocês quiserem, por isso que tem esse calendáriozinho, né, de presente e tudo mais. Então, no primeiro dia, nós temos, então, a primeira tarefa, certo? Que é trazer a sua consciência para você mesmo, né? Olha, como é a minha realidade hoje, né? Por que eu gostaria de atuar em APH? Então, vamos começar com o atendimento hospitalar? Por quê? Começar pelo APH, né? Porque pelo APH, por exemplo, a gente vai fazer a assistência da mulher até internar essa mulher no hospital, certo? Quando a gente faz isso, a gente acaba não sendo tão responsável, 100% responsável, né? Então a gente pode, de uma certa forma, errar mais, digamos assim, né? O risco é menor, entende? Imagina você começar com um parto domiciliar com uma responsabilidade técnica de 100% em cima de você, sendo que você nunca fez um parto, nem hospitalar e nem domiciliar fora da sua residência ou da sua pós-graduação, né? Então é por isso que a gente tem tanto medo, porque a responsabilidade é muito grande mesmo, né? Então, diminuindo um pouco dessa responsabilidade, novamente eu sugiro que se comece com o APH, né? Então, a gente vai fazer o acompanhamento dessa mulher, como que tá as fases do trabalho de parto, aí a gente vai conversar com ela antes, olha, né, como que o APH funciona assim, né? Então, a gente acompanha com a doula ou sem a doula, auscultando o bebê, avaliando a mãe, enfim, fazendo todo o trabalho que a gente já faria no hospital, né? Só que na casa da mulher, certo? Para que ela seja internada o mais tardiamente possível, né? Claro que se ela solicitar para ser internada antes, ela vai ser internada antes? Sim, né? Mas isso tudo vai ser combinado com ela antes em contrato, em reuniões, no pré-natal, no preparo pro parto, certo? Mas agora, quando eu falo em empreender no APH, tudo isso precisa ficar muito claro pra mim. Porque quando essa gestante vem me perguntar, Maitê, como é o seu trabalho no ambiente hospitalar, eu preciso saber de cor e salteado. Olha, o meu trabalho ele é assim, ele começa assim, ele se desenvolve assim, meu valor é tal, o meu portfólio, etc, certo? Então, é por isso que a gente precisa programar tudo antes, planejar tudo antes para ter todas as respostas, né? Para que a gente tenha essa clareza antes de falar com essa gestante. É muito complicado a gente conseguir uma gestante para depois pensar como é que a gente vai trabalhar com ela. Dá certo? Dá certo, né? Fazendo também dá certo. Mas eu, por exemplo, gosto muito de planejar e me sinto mais segura planejando com antecedência. Porque eu evito alguns erros assim, tá? Então aí a gente vai ter 7 dias de atividade, certo? Uma atividade por dia. Então no primeiro dia o objetivo é se conhecer, entender, fazer uma projeção. Olha, como eu gostaria de atuar, porque eu não atuo. E assim consecutivamente. Concorda comigo que existem práticas integrativas e complementares que eu posso levar para esse meu APH? Eu já pensei nisso? Não pensei? Quero pensar? No segundo dia é para isso, né? Então, tem algumas dicas de milhões durante o processo de 7 dias, algumas tarefas, né? Inclusive tarefas em relação a valores. Como que eu vou estipular o meu valor? Que pesquisa que eu preciso fazer antes? O quanto eu quero receber por hora, né? E aí, toda essa metodologia, a ideia durante esses 7 dias é justamente a gente chegar nesses valores, tá? Inclusive no material que eu preciso ter para começar a atender a PH, que é menor do que a lista de material de PD, certo? Então a gente começa aqui, né? E aí algumas outras dicas de milhões. E no 7º dia a gente vai então entrar na questão da persona, posicionamento, etc. Então perceba que eu tô pensando não só em te ajudar a entender como se desenvolver, mas também se posicionar, porque eu acho que isso é muito importante, você concorda comigo? Não adianta eu ser boa e não parecer ser boa, né? Isso precisa estar claro pro meu cliente, né? E aí, no nosso último dia, que seria, no caso, o 7º é o último dia de atividade, né? E no 8º dia, a gente vai abrir uma nova enquete pelo Caldeirão, pelo WhatsApp, para de fato definir um dia pra gente ter um tira dúvidas ao vivo. Então, a gente vai ter um encontro ao vivo para tirar as dúvidas, para compartilhar uns com os outros como que foi esse ciclo de 7 dias, né? Não que a gente já não estivesse compartilhando pelo Caldeirão, certo? Mas ao vivo é muito mais gostoso, sem contar que muita gente vai vir com muitas dúvidas, né?
Olha, eu devo trabalhar com backup? Não devo. Minha cidade, eu sou a única da cidade, como que eu faço? Né? Então a gente pode também pensar em algumas estratégias juntas ali, ao vivo mesmo, né? Então eu quero convidar você a participar desse ciclo de 7 dias, mas primeiro entrar no caldeirão. Então entra no caldeirão, depois participa da enquete para a gente definir então o dia de se começar esse ciclo de 7 dias e depois, para finalizar, um dia para a gente se encontrar e tirar as dúvidas, trazer tudo isso gratuitamente, sem nenhum acréscimo, tá? E aí, quem participar do dia presencial também vai ter descontos exclusivos só para quem estiver ali ao vivo para participar dos outros ciclos, né? Que são ciclos de 21 dias. Deixa eu abrir aqui para você, só para você ter uma palhinha assim. Então, eu tenho um ciclo de 21 dias, né, que eu faço para as minhas mentorandas, né, e aí um pouco mais abrangente, concorda comigo? Meu objetivo, né, as minhas dores, quem sou eu, aonde eu atuo também, por que eu não atuo, né, eu vou escrever, então, quais são as redes, eu vou fazer pesquisa dos valores, pesquisa dos meus concorrentes, né, durante os 21 dias, eu vou falar um pouco mais sobre, por exemplo, um método, né? Então, a PHA, como que é no SUS, como que é no privado, como que é num privado que me deixa entrar, num privado que não me deixa entrar, né? Olha, além dos valores que fica com mais detalhes aqui, né, nos 21 dias, afinal de contas, uma coisa a gente fala 7 dias, outra coisa a gente fala 21, né? E assim, consecutivamente, gente, pra de fato facilitar a vida aí com um passo a passo bem claro, né? E por aí vai, né? Isso aqui é um pouquinho dos 60 dias, aí o 60 aprofunda bem mais, né? Eu vou trazer o quem sou eu, trabalhar bem quem sou eu, né? Olha aqui, só no quem sou eu vou trazer a roda da vida, a mandala para vocês preencherem, colorirem, ó, como que tá a minha carreira criativa, como que tá a minha parte de carreira, como que tá a minha parte de finanças, como que tá a minha parte de aprendizado, como que tá a minha parte de lazer e saúde, como é que, por quê? Porque eu quero uma visão integral, não só para minha gestante, para minha assistência, mas para minha vida também, né? Então, como é que eu desenvolvo uma vida integral? É nos 60 dias que a gente tem, né? Então, autonomia, possibilidades do APH, tudo isso voltado pro APH, tá? Então, quem fez o APH pode ir pro PD, né? E aí, PD também tem o ciclo de 7 dias, que eu vou convidar vocês para fazer gratuitamente, o de 21 dias e um de 60 dias. E aí, no pacote de 60 dias, a gente vai criar um portfólio juntos e no 21 dias também, tá? Além de, no 60 dias, vocês vão receber a arte no Canva editável para vocês personalizarem do seu jeito. Lá na nossa aula ao vivo a gente vai fazer isso juntos. Então é muito legal, eu acho que tem muito como se diz, muito o que melhorar ainda nisso, né? Afinal de contas, a gente não para de melhorar o método nunca, mas eu acho que já tá bem mais fácil do que simplesmente começar do zero, tentar do zero, sozinha, né? Mas enfim, isso é algo que, por exemplo, persona, né? Já ouviu falar na persona similar, na persona ideal? Qual é a diferença, né? Faz diferença? Será que não faz? Eu já consigo ir direto pra persona ideal do início, né? Ninguém fala isso pra gente, nem conta isso pra gente, né? E aí, postagem semanal, devo ter ou não devo ter um planejamento, como que eu faço esse planejamento? Tudo isso é incluso aqui nos 60 dias, olha que legal, né? Então, por aí, sabe? Como fazer o planejamento financeiro, né? Porque também não adianta eu saber quanto que eu quero receber, como que eu vou começar, sendo que eu não posso fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo, né? Então, é isso, tá? Então, participe do ciclo de 7 dias, que você vai descobrir como fazer parte do ciclo de 21 e também do de 60, além do fato de participar do próprio caldeirão, que já é uma bênção, né, gente? É um grupo de troca muito rico, que a gente, de fato, se apoia bastante, né? E aí a gente tem esse objetivo, que é se fortalecer. Então, eu espero você lá. Beijo!